Está no ar mais um episódio do Diário da Mãe Atípica, um espaço para acolher, compartilhar e dar voz a quem enfrenta desafios únicos na maternidade. Hoje vamos falar sobre um assunto muito especial: inclusão social nas escolas. Para isso, teremos uma conversa muito importante com a promotora de justiça Paula Volpi. E no nosso quadro Entre Mães, vamos bater um papo emocionante com a Ericlér Alves, que precisou se reinventar com a chegada do Murilo. Mas antes de começarmos, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Eu sou Karen Andriele e vou estar com você nessa jornada incrível. Promotora, seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. É uma alegria estar aqui com você, Karen. Obrigada pelo convite. Muitas mães relatam que os profissionais de apoio, os professores, não têm preparo adequado para lidar com as demandas específicas de cada aluno. Há alguma iniciativa do Ministério Público para garantir a capacitação desses profissionais? Sim, nós já temos procedimentos instaurados, individualizados, de casos específicos que fomos procurados por pais de crianças que têm o TEA, e também nós temos agora um procedimento a nível coletivo para apurar essa situação. Então, o que eu já fiz? Já tive uma reunião com o secretário estadual de Educação para tratar desse tema, junto com o nosso núcleo de infância daqui do estado, e também já fui pessoalmente conhecer o Centro de Desenvolvimento e Formação do estado, onde eles lidam com essa questão específica de formação dos profissionais de apoio que cuidam tanto de crianças quanto de adolescentes que possuem tanto o transtorno do espectro autista e também a questão das altas habilidades. Então, nesse centro, nós temos visto um bom trabalho, está sendo feito um bom trabalho pelo Estado, mas é óbvio que sempre é uma demanda crescente que precisa evoluir e melhorar. O que eu achei muito interessante é que agora a gente está tentando uma parceria, e eu acredito que isso vai acontecer, para que essa formação aconteça também com relação aos profissionais de apoio do município e da rede privada, porque isso é uma questão assim estruturante. Não adianta você ter o serviço se o serviço não é de qualidade, não é bem ofertado. Então, esse tem sido agora o nosso trabalho, procurar, além da oferta do serviço, que ele seja um bom serviço. E como que fica a questão dos alunos do interior? Os alunos do interior também podem receber um bom atendimento, porque esse centro de formação ele possui uma estrutura para ser feito à distância, por EAD, por vídeo. Então, não tem como sempre deslocar os professores para cá, porque é um custo e eles também têm a cidade deles, a vida deles lá. Então, essa formação pode ser feita por vídeo e, segundo o secretário me informou, eles já estão começando a fazer esse atendimento à distância, e a ideia é aumentar e implementar isso com o tempo em todas as cidades. Promotora, a educação tem um regimento único e não considera as especificidades de cada aluno, e que muitas vezes contribui também para que esse aluno perca o ano letivo por conta das faltas, porque muitas das demandas relacionadas à questão médica. Existe uma possibilidade, como que o Ministério Público vê a criação, de repente, de um regimento específico para a educação especial? É necessário que essa conversa aconteça o quanto antes, porque essa é uma questão das mães, com relação não só às faltas, mas também à inclusão com relação à sala de recurso especial, que acontece pela tarde, o contraturno, porque a gente tem muita reclamação de que às vezes as mães não levam para o contraturno e elas têm dificuldades para fazer esse transporte das crianças. Tem o custo, tem o fato de a mãe trabalhar no outro expediente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Não dá para simplesmente se considerar falta, porque às vezes a criança está num acompanhamento, com um fisioterapeuta, com um médico. Tudo isso precisa ser analisado pela Secretaria de Educação, em conjunto com a Secretaria de Saúde, para que a gente possa propiciar para os nossos alunos a importância, e para esses pais também, possa propiciar para eles que eles entendam a importância disso não ser levado como um prejuízo para a criança. E só dialogando com as secretarias, com os professores e com a direção da escola é que nós conseguimos fazer isso. Não pode ser uma questão individualizada, tem que ser coletiva. A inclusão social, ela não é algo para se debater apenas na escola, não depende apenas do ambiente escolar. Depende também da saúde, da assistência social.
Como a promotoria vê a necessidade de uma atuação conjunta entre as secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social para garantir realmente um suporte adequado tanto para os alunos quanto seus familiares? Nós já começamos a fazer reuniões conjuntas. Na última, nós tivemos junto Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação, junto com a Promotoria da Infância e a área que eu atuo, que é Direitos Humanos, para tentar fazer esse diálogo que nós dizemos que tem que ser intercalado e interrelacional. Não adianta a gente conversar só um aspecto, porque senão nós cuidamos da educação básica, mas não cuidamos da educação especial. E ela precisa de uma inclusão. Para isso, as secretarias têm que trabalhar em conjunto e o professor regente tem que trabalhar junto com o professor de apoio, os pais têm que fazer parte desse processo. Então, quando nós tratamos de inclusão, nós tratamos de uma conversa coletiva, não é de um setor específico. Há necessidade desse diálogo, desse intercâmbio de informações. E olha só, agora saindo um pouquinho da questão do setor público, vamos agora para o setor privado, que também tem as suas demandas. Muitas escolas se recusam a matricular as crianças com deficiência, alegando falta de estrutura ou até mesmo falta de vaga. Mas quando a gente vai realmente conferir, não é essa situação. Como que o Ministério Público está atuando em relação a isso? E o que os pais que se sentirem prejudicados nesse sentido pode fazer? Qual que é a orientação? Então, Karen, o que o Ministério Público sempre fez foi recebia esta informação e requisitava a instauração de inquérito policial, porque é crime essa recusa de matrícula para a pessoa com deficiência. Agora, além de requisitar a instauração de inquérito policial, a gente também está requisitando a vaga para o aluno e fizemos uma grande campanha a nível estadual aqui no Mato Grosso do Sul, onde a gente foi em todas as rádios, televisões, tivemos colaborações de mães de crianças autistas e esse trabalho deu muito certo. Depois de startar essa campanha, nós tivemos apenas 4 escolas privadas que recusaram vaga para as crianças esse ano. Para essas 4 escolas, eu pedi a instauração de inquérito e, no final, as vagas foram todas obtidas. As escolas sentaram conosco, pediram reunião, foram com o advogado e explicaram as razões. E eu expliquei para eles de volta que aquelas razões não eram suficientes, que é crime, não tem discussão. E foi possível se fazer a matrícula dessas crianças. O que eu tenho feito com essas escolas específicas agora é um acompanhamento muito próximo, porque se eles entendem que tinham que recusar a vaga porque eles não tinham condição de receber a criança, a gente também tem que dar uma estrutura para eles. Não tem condição? O que vocês precisam de auxílio? Nós estamos nesse diálogo muito próximo com essas escolas agora, para que eles possam atender a demanda individualizada de cada um desses alunos. Doutora, para nós finalizarmos aqui, como que você avalia a questão realmente da inclusão social, a inclusão social dentro das escolas? Ela existe, nós sabemos que tem muito, né, a melhorar, mas como que está esse caminhar? Eu vejo que ela sim existe, mas nós temos muito a evoluir e a melhorar. Então, a gente ainda tem muita queixa e reclamação dos pais. Então, por conta disso, eu me preocupo com a qualidade, em razão disso que a gente está fazendo tanta tratativa com o poder público e também com as escolas privadas, para que nós possamos evoluir esse diálogo e essa inclusão seja uma inclusão efetiva. Ela não pode ser apenas no papel, ela precisa escalonar para uma evolução. E eu creio que ganhamos todos com isso, não só a criança que tem alguma deficiência ou algum espectro, mas também as demais crianças que aprendem a conviver, porque a verdade é que todo mundo vai crescer e vai conviver no mesmo planeta, estaremos na mesma cidade, no mesmo universo. Então, nós precisamos aprender a conviver com inclusão. Quem tem deficiência, quem não tem deficiência, cada um com a sua individualidade, para que a gente construa uma cidade melhor. Realmente, esses dias eu estava olhando e vi um vídeo que falava exatamente isso, sobre a questão da inclusão. A inclusão não é só para criança com deficiência, é também para criança considerado normal, porque a criança, quando lida com as diferenças, ela se torna um adulto melhor, um adulto com mais empatia e vai se tornar um ser humano melhor para esse mundo que está aí cheio de barbáries, né, doutora? Sem dúvida, não adianta a gente ver o noticiário e reclamar que está tudo dando errado. A gente tem que também fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte é isso, aceitar a diferença, conviver com a diferença e aprender com as nossas diferenças. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Olha, realmente muito rico, muito esclarecedor. E nosso podcast está de portas abertas. Sempre que tiver algum assunto, pode chamar a gente, que nós realmente vamos manter essa parceria
porque o nosso objetivo é esse, dar voz, buscar políticas públicas para poder beneficiar a criança, o adolescente, a pessoa com deficiência, mas também a mãe que está cuidando e que precisa de uma ajuda. Karen, eu que agradeço. O papel de vocês é essencial e é fundamental para que a gente consiga uma sociedade melhor no futuro. Muito obrigada.